Bem-vindo a todos para mais uma aula de Direito Médico. Me chamo João Paulo Martins, sou advogado especialista em Direito Médico. Hoje falaremos um pouco sobre responsabilidade civil dos profissionais da saúde, responsabilidade civil dos médicos. Vamos falar sobre como proteger a sua prática, como minimizar riscos, como evitar condenações por suposto erro médico. Eu sempre digo que não tem como a gente evitar processos, porque processo todo mundo pode lhe processar. Mas se a gente seguir alguns passos a passos, a gente consegue evitar condenações por suposto erro médico. Como eu já falei, meu nome é João Paulo Martins, sou advogado, sócio do escritório Fernandes e Martins Advogados, sou especialista em direito médico. Hoje, mais de 150 profissionais possuem nosso plano jurídico, já atuei em diversas ações por suposto erro médico. Sou especialista pela Fundação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em Direito Médico. Esse aqui é o nosso certificado de conclusão da especialização em nosso LLM em Direito Médico. Também sou escritor da Revista da Santa Casa, artigos científicos sobre Direito Médico. Essa revista que tem uma propagação em todo o Brasil, em todo o estado do Ceará também. Uma revista que sai a cada semestre, sempre trazendo atualidades sobre o dia a dia dos médicos, sobre o direito médico, que é o meu ponto, não é? Também sou convidado do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará para estar sempre trazendo novidades sobre o direito médico. Mas vamos lá, pessoal. Hoje, no Brasil, registra-se mais de 500 ações judiciais, 500 mil ações judiciais por suposto erro médico. Os números são preocupantes. O intuito dessa aula não é trazer medo, mas mostrar o que está acontecendo, para que você, médico, para que você, médica, possa se precaver. Então, o Brasil hoje é o segundo país no ranking mundial de ações judiciais contra profissionais da saúde, estando atrás apenas dos Estados Unidos. Alto número de ações judiciais contra médicos por supostos erro médico. Então, os dados são alarmantes. E por que isso está acontecendo? Então, é crescente a quantidade de processos indenizatórios propostos contra profissionais da saúde, propostos contra médicos, contra dentistas. São mais de 570 mil ações judiciais tramitando no judiciário. São 100 novas ações por dia contra médicos e médicas em todo o Brasil. Nos conselhos regionais de medicina, o número de processos éticos aumentou nos últimos 10 anos em 302%, mas esse número ele não me preocupa. O que me preocupa é a quantidade de condenações, que também aumentou. Ou seja, cresceu em 180% a quantidade de condenações, como vocês estão vendo aí na tela. E é isso que me preocupa, porque isso demonstra que os médicos e as médicas eles não estão bem assessorados, né? E mais de 13 mil médicos e dentistas foram punidos nos conselhos nos últimos anos. Eu trouxe aqui alguns dados, pessoal, do último infográfico do Conselho Federal de Medicina para trazer para vocês, tá? Mas antes, vale a pena informar para vocês, quando a gente fala de erro médico, quando a gente fala de direito médico, não é só para médico, tá? Erro médico, esse termo, ele abrange todos os profissionais da saúde. Hoje nós estaremos aqui focados no médico. Tá? Então, esses dados que eu estou trazendo para vocês são de médicos, tá? Então, no Brasil, hoje nós temos 562 mil médicos e nós temos 573 mil processos judiciais contra médicos ativos. Então, tem mais processo do que médicos. Então, por isso que é muito importante você que é médico, você que é médica, estar atento, ter uma assessoria jurídica especializada em direito médico. Aqui também trouxe um outro dado, que são os estados que mais têm ações judiciais contra médicos. Então, a gente tem São Paulo na frente, depois temos o Rio Grande do Sul, temos Minas Gerais, Rio de Janeiro e o estado da Bahia. A fonte dessa informação é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, dos estados com mais demandas contra médicos. Continuando, também trouxe aqui um dado dos últimos anos. Em 10 anos, aumentou em 302% a quantidade de processos éticos nos conselhos regionais de todo o Brasil contra médicos. Como eu falei, a crescente em processos éticos
Claro que me preocupa, mas não me preocupa tanto como o aumento nas condenações, porque isso demonstra que os médicos estão desassistidos e não estão bem assessorados. Por isso que é importante você ter um acompanhamento de assessoria jurídica em direito médico, especializada. Continuando com os nossos dados aqui, também trouxe o índice de condenação de médicos por estados. Então, a Bahia é que mais condena médicos, depois o estado do Rio de Janeiro, depois o estado do Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais. E as especialidades que são mais processadas também entram aqui nesse índice. Ginecologia, obstetrícia, a primeira, depois traumatologia, cirurgia plástica, cirurgia geral, clínica médica, neurocirurgia, pediatria, otorrino, anestesiologia e oftalmologia. Essas são as campeãs de demandas judiciais. Então, se você está incluído em uma dessas áreas, é muito importante que você tenha uma assessoria. Além disso, os médicos recém-formados, os médicos que estão ali dando plantões, estão dando plantões em postos de saúde, estão dando plantões em hospitais, em planos de saúde, os recém-formados que estão ali como clínico geral. Esses profissionais, eles também estão sendo bem demandados. Então é muito importante que esses profissionais, eles tenham a cautela de ter um profissional adequado ao seu lado, um profissional advogado especializado ao seu lado. É muito importante. Mas por que isso está acontecendo? Primeiro, por um forte avanço da internet. Hoje, todo mundo tem acesso à internet, a sites de busca, então já chegam muitas vezes no seu consultório, no hospital, no plano de saúde, dizendo o que tem, dizendo o que é que vão querer, o que é que o médico prescreva. Então, um forte avanço na internet. E esse forte avanço na internet também possibilita uma comunicação cada vez mais perto entre as pessoas. Então, uma propagação maior das informações por meio de mídias sociais, como Instagram ou outras redes sociais. E também estamos vivendo uma cultura de forte exigência, intolerância e senso de justiça, sendo os profissionais médicos os mais vulneráveis. Os pacientes, além disso, podem te demandar em até 5 anos daquele fato. Ou seja, se você atendeu, você, médico recém-formado, você está num plano de saúde, atendendo por uma operadora de plano de saúde, ou você está atendendo um hospital, daquele atendimento, daquele procedimento, daquela cirurgia que você fez, o paciente ele tem até 5 anos para poder entrar com ação judicial cível contra você. Então, se você atendeu ele hoje, em 2024, ele vai poder te processar em até 2028, por exemplo. Ele tem 5 anos para poder te demandar, tá? Os pacientes podem te demandar também em até 3 esferas. Na esfera civil, que é o famoso erro médico, na criminal e na ética. E mais adiante a gente vai detalhar cada uma dessas esferas para você poder entender. A gente sabe que o direito às vezes pode ser um pouco maçante, né? Mas é importante eu explicar para você que é médico, para você que é médica, para você que é profissional da saúde, como é que os pacientes fundamentam as suas ações para depois a gente ir para a parte prática. Então aqui a gente vai tentar dar um pouco de legislação, mas também vou focar muito na prática. E quais são essas esferas que os médicos podem te demandar? No civil, como eu falei, que é o famoso erro médico. No criminal, uma lesão corporal, por exemplo, de um procedimento que você fez. E no ético administrativo, que são os conselhos regionais. E o que é cada uma delas, tá? A penal, ela recai sobre a pessoa, que é o principal direito que todo indivíduo tem, na minha opinião, que é o direito de ir e vir. Então, um processo penal que recai sobre a pessoa, ele vai tentar cessar o seu direito de liberdade. No administrativo, que são nos conselhos, os processos éticos profissionais, eles vão tentar afetar a tua limitação profissional, através de uma suspensão, de uma cassação, de uma advertência. Então eles vão estar
recaindo sobre a tua profissão. E no cível, recai sobre o patrimônio. São as famosas ações de suposto erro médico, com pedidos de danos morais, com pedidos de danos materiais e pedidos de danos estéticos, enfim. São as ações que os pacientes entram pedindo dinheiro contra você, profissional da saúde, contra você, médico, contra você, médica. Então, a penal recai sobre a pessoa, o administrativo recai sobre a sua profissão, a limitação profissional, e o cível recai sobre o seu patrimônio. E os pacientes, como dito, eles podem entrar nas 3 esferas ao mesmo tempo contra você, tá? E o que é responsabilizar? Responsabilizar é imputar ao lesante o dever de reparar integralmente o dano ocasionado. No artigo 186 do Código Civil, diz o quê? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Esses artigos que eu estou trazendo aqui são os artigos que os pacientes, que os advogados dos pacientes fundamentam as ações de suposto erro médico contra você médico, contra você médica, tá? E o que é um ato ilícito? Está no artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, juntando esses 2 artigos, vai ser a ação judicial inicial, a petição inicial do paciente vai estar fundamentada na junção desses 2 artigos contra você, médico, contra você, médica. Tá? São as famosas ações por danos morais, estéticos e materiais. E quais são os elementos da responsabilidade civil? Primeiro, tem que ter conduta humana. Tem que ter nexo de causalidade e tem que ter um dano ou um prejuízo. Ou seja, para você médico, para você médica ser responsabilizado civilmente, ter que reparar um paciente seu, tem que ter uma conduta humana. Então, você médico tem que ter praticado algum ato. Então, vamos pegar aqui um caso de um profissional que está fazendo uma aplicação de... um dermatologista que está fazendo uma aplicação de botox numa paciente. Então, teve a conduta, a profissional médica realmente aplicou o botox, pronto, tem a conduta humana, tá? Dessa aplicação de botox, vamos supor que houve uma necrose, tá? Tem um dano na paciente? Tem um dano, tem uma necrose ali. Essa necrose foi ocasionada pelo ato da médica? Isso é o nexo de causalidade. Vamos supor que a médica disse que a paciente, ao aplicar o botox ali, ela não poderia pegar sol, ela não poderia tomar banho de mar, ela não poderia fazer algumas coisas. E a paciente descumpre tudo que a médica passou, descumpre todas as orientações que a médica passou. E essa necrose foi ocasionada por esses descumprimentos da paciente. É culpa da médica? Não, não é culpa da médica. Então não tem um nexo de causalidade. Tem um ato humano, tem um dano, mas não tem um nexo de causalidade. O nexo de causalidade é esse caminhozinho da conduta do médico para o resultado. Então, se não tiver esse caminhozinho ligando, o médico não deve ser responsabilizado, o médico não deve reparar nenhum dano ao paciente, porque não foi ocasionado pelo médico. Mas a gente tem uma conduta humana, a gente tem um prejuízo, mas que não tem um nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o principal ponto das ações judiciais, das defesas nas ações judiciais por suposto erro médico. Por isso que é importante você ter uma gama de documentos preventivos já para te garantir. Em uma ação judicial futura, quem sabe, você ter uma defesa bem elaborada e, quem sabe, com sucesso. Por isso que é importante você passar as orientações por escrito para o paciente. Mesmo que se você esteja atendendo ali na emergência, na urgência, coloque no prontuário, coloque ali no atestado dele lá, no documento que você vai entregar para ele, na prescrição dele, coloque lá as orientações. Porque se esse cara for te demandar, ele vai colocar essa prescrição no processo, por mais que você não tenha. A chance dele botar essa prescrição é muito alta, por mais que não fique a segunda via com você. Continuando, pessoal. E quais são os tipos de responsabilidade?
dos profissionais da saúde, tá? A responsabilidade civil do médico, ela é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, é mediante culpa. Para o profissional ser condenado, tem que ser comprovada a culpa do médico, a culpa da médica, tá? Então tem que ser comprovado que ele agiu com negligência, que ele agiu com imperícia ou que ele agiu com imprudência. O que é a negligência? É um desleixo, é um descuido, uma desatenção. A imperícia é quando o profissional não tem a técnica necessária, mesmo assim assume o risco e a responsabilidade de atuar e de fazer em um determinado procedimento que não teria a técnica necessária. É muito difícil um médico ser condenado por imperícia. É muito difícil, mas acontece. Mas é muito difícil. E a imprudência é o cansaço, é uma alta prematura, por exemplo, é um procedimento sem a equipe necessária. Então, para um médico ser condenado numa ação judicial, tem que ser comprovada a culpa dele, tá? E o que é a responsabilidade objetiva? Ela independe de culpa. Ou seja, tem um dano, mas o causador desse dano não tem nenhuma culpa. Ele vai ser obrigado a reparar esse dano. Exemplo, a responsabilidade objetiva, quem sofre com a responsabilidade objetiva são as pessoas jurídicas, as empresas, os CNPJ. Por isso que é importante, você que é médico, sempre atenda como pessoa física, doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, porque a sua responsabilidade ela é subjetiva. A responsabilidade objetiva, ela independe de culpa, e aqui eu vou te trazer um exemplo. Vamos supor que você está atendendo no hospital, ou na sua clínica, ou no consultório, e tem um paciente numa maca. A maca é nova, você acabou de comprar essa maca, está na garantia, tem a nota fiscal, está tudo direitinho, mas a maca quebra. E da quebra dessa maca, o paciente cai e fratura uma costela, por exemplo, ou a coluna, machuca a coluna. A pessoa jurídica, mesmo que não tenha culpa, porque ela não tem nem culpa, ela comprou uma maca nova na garantia, nota fiscal direitinho, quebrou com a culpa do profissional, nenhuma. Mas mesmo independente de culpa, a pessoa jurídica vai ter que indenizar aquele paciente, vai ter que reparar aquele paciente, mesmo que ela não tenha nenhuma culpa. Você está no seu consultório, a cadeira quebra e o paciente cai no chão e se machuca, é a mesma coisa, tá? Então a pessoa jurídica, ela responde independentemente de culpa. Já a pessoa física, não. O médico liberal, não. Tem que ser comprovada a culpa dele. Então, se tu está no teu consultório, um exemplo, doutor Breno, e quebra a maca ou quebra a cadeira e o paciente se machuca, você não vai ter que responsabilizar, você não vai ter que reparar aquele dano daquele paciente, porque você não teve culpa, tá? O paciente, se quiser, que entre com ação contra a empresa de maca. E a pessoa jurídica que reparou ali, nessa outra situação, pode entrar também com ação cobrando esses danos que ele teve que reparar à empresa fabricante da maca. Ou da cadeira, enfim, pode, tá? Por isso que é importante o médico sempre se vender como autônomo, doutor fulano de tal, evitar botar o CNPJ ali nos seus atestados, evitar colocar seu CNPJ ali no seu site, no seu Instagram, quem sabe. Enfim, evitar. Para que, se você for demandado, você seja demandado como pessoa física, doutor fulano de tal. Continuando. Aqui entra o principal detalhe. Vocês podem estar se perguntando, se para eu ser condenado tem que ser comprovada a minha culpa, por que eu tenho que ter os termos de consentimento? Por que eu tenho que ter os prontuários? Se aqui é em processo que tem que provar. Mas aqui vem um grande detalhe. O judiciário, na sua grande maioria, eu diria que 98% do judiciário é dessa forma, apesar de eu não concordar, entende que a relação médico-paciente é uma relação consumerista. Então, nas ações judiciais de pacientes contra médico, vai incidir o quê? O Código de Defesa do Consumidor. Que eu discordo plenamente. Porque se o Conselho Federal de Medicina prega que a relação médico-paciente não pode ser uma relação mercantil, não é uma relação comercial, que a medicina tem que sempre vir à frente, eu concordo com isso, por que vai colocar um código que regulamenta a legislação dos consumidores na relação médico-paciente, se não pode ser uma relação comercial? Né? Eu discordo, é meio estranho, mas é assim que o judiciário entende, tá? E o que é que isso traz, tá?
Como vai incidir o Código de Defesa do Consumidor? No processo judicial vai incidir também as regras, vão incidir também as regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, o paciente vai ser mais vulnerável, vai ter a hipossuficiência do paciente, que é a facilitação das defesas do paciente contra o médico. Então, vai ter a inversão do ônus da prova. O advogado do paciente, quando entra com ação contra um médico, contra uma médica, ele pede o quê? A inversão do ônus da prova. Porque eu, paciente, sou mais vulnerável em relação ao médico, em relação à médica. E o juiz, ele vai inverter esse ônus da prova. Porque em 98% do judiciário, os juízes e os desembargadores entendem dessa forma. Tá? E invertendo o ônus da prova, o paciente ele apenas precisa alegar. Mas ele não precisa comprovar. Quem precisa comprovar que não está errado é o médico que está sendo processado, porque inverteu o ônus da prova. Então, se você, como consumidor, entrar com ação contra uma fabricante de um celular, você está como consumidor ali e também vai ter esse ônus invertido a seu favor. E a mesma coisa aqui que o judiciário entende, o paciente ele só alega, mas ele não precisa comprovar. Quem precisa comprovar é o médico. Por isso que o médico tem que ter os prontuários, por isso que o médico tem que ter os termos de consentimento, por isso que os médicos têm que ter os termos de quitação, os contratos, se necessário. Enfim, é muito importante, tá? Então, como eu falei, artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor. A inversão do ônus da prova, né? E no artigo 14, ele diz o quê? O fornecedor de serviço, que são vocês, né, prestadores de serviço, na verdade, que é um fornecedor de serviço, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição de riscos. Porém, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, a defesa é mais fácil de um profissional liberal do que de uma pessoa jurídica, que eu estava falando anterior. Se venda sempre como doutor fulano de tal, doutora fulano de tal. Tá? Para caso em uma ação judicial, a gente tentar, para caso em uma ação judicial, você ser demandado como pessoa física ali e ter a sua facilitação nas suas defesas. Mas vamos supor que você seja demandado como pessoa jurídica. Também não é o fim do mundo, porque o seu advogado, na defesa, ele vai lá dizer que você está lá, que você é uma pessoa física, que você atende lá, que você é o doutor fulano de tal, que você atende como um médico autônomo e tudo mais, que você tem uma clínica meramente para questões tributárias, questões fiscais, o CNPJ e tudo mais. Enfim, e ele vai tentar desqualificar e descaracterizar essa obrigação de responsabilidade objetiva e vai tentar trazer para subjetiva. E continuando, pessoal. Por que é muito importante você ter um plano jurídico ao seu favor? É importante que você tenha termos de consentimento. Eu vou até sair da tela para facilitar aqui a leitura de vocês. É importante que vocês tenham termos de consentimentos específicos. O termo de consentimento ele tem que ser específico por procedimento. Então, mesmo que você seja recém-formado e esteja atendendo ali no hospital, ou você esteja atendendo ali numa clínica, ou num plano de saúde, e vai ter um procedimento, é importante você averiguar se o paciente assinou um termo de consentimento específico para aquele procedimento. Se você já é um médico de consultório, se você já é um médico que tem uma residência, ou se você é um médico pós-graduado, é importante que tudo que você vai fazer, o seu paciente assine um termo de consentimento específico. É muito importante que os prontuários também sejam bem elaborados, que tenham no prontuário todas as evoluções do paciente, que você evolua o paciente, que se tiver algum tipo de desgaste na relação médico-paciente ali no hospital, ou na clínica, ou no plano de saúde, coloque no prontuário. Se você fez um exame físico no paciente nesse hospital, coloque no prontuário. O prontuário é muito importante, letra legível no prontuário, é muito importante. Então, tudo que você fizer, coloque no prontuário. Se você já é um médico de consultório, também é importante você ter contratos com o paciente para poder regulamentar tudo que você vai fornecer ali para o profissional. Demais termos, caso necessário, também são muito importantes. Exemplo, termos de quitação.
Terminou um procedimento com o paciente, terminou uma cirurgia, terminou enfim, um tratamento, ele está satisfeito, já assina um termo de quitação, que está tudo ok, que ele está satisfeito ali, tá? O relacionamento profissional-paciente é muito importante. Como vocês viram lá no começo, eu já atuei em mais de 150 ações por suposto erro médico. E o que eu observo é que 50% dessas ações não teve nenhum tipo de erro, não teve nenhum tipo de nada. O que teve ali foi um desgaste na relação médico-paciente, e o paciente acaba entrando com ação contra o médico, contra a médica, com um suposto erro médico, mas ali você viu que só foi desgaste na relação, tá? Mas é o que ele pode fazer para tentar prejudicar o profissional, tá? E é muito importante também que em casos de intercorrências, você médico, você médica, dê total atenção ao seu paciente. Nós somos humanos e erros podem acontecer. Na minha profissão, se eu erro, o que é que pode acontecer? Eu posso perder um prazo, eu posso acabar perdendo um processo para um cliente. Um erro na minha profissão é isso. Mas na profissão da saúde, nos profissionais da saúde, na profissão médico, um erro pode significar a vida de um paciente, pode significar um prejuízo à saúde de uma paciente. Mas nós somos humanos, nós podemos errar. E todo mundo sabe disso. Então, se acontecer um erro, o mais importante é o que o judiciário vai prestar atenção é se o paciente sabia dos riscos do que poderia acontecer, uma lipoaspiração, se ele sabia do risco que poderia perfurar o intestino, por exemplo, e o que é que você fez, médico, para reverter o quadro do paciente. O judiciário vai querer saber se você deu toda a atenção, se você investigou, se você tentou resolver a situação, se você pediu o exame, se você tentou intervir, tá? E isso pode te salvar. Isso pode te salvar. Então, em caso de intercorrência, em caso de um erro ali, dê o seu máximo para tentar reverter aquela situação. Isso é muito importante, tá? Eu já peguei casos, por exemplo, que aconteceram realmente uma perfuração ali no intestino, mas a gente conseguiu comprovar que o paciente sabia dos riscos, que o médico fez de tudo para reverter a situação. Nesse caso, infelizmente o paciente evoluiu a óbito, mas que o médico fez de tudo para reverter a situação e no final, primeira, segunda e terceira instância absolveram o meu cliente, o médico. Por quê? Porque a gente conseguiu comprovar tudo isso, tá? Agora, se nesse mesmo caso, vamos supor, o cirurgião plástico lá vai fazer um procedimento, acaba perfurando o intestino do médico, ou do paciente, e ele, não, é normal, tamanho de pirona, não sei o que, é normal, assim mesmo o paciente acaba pegando ali uma sepse, por exemplo, e evoluindo a óbito, as chances desse médico ser condenado são muito altas, tá? Porque ele não investigou ali o pós-operatório, o que aconteceu, aquelas reclamações, aquelas queixas do paciente, tá? E processos judiciais no SUS. O que é isso, João Paulo? Você médico, você médica, quando estiver atendendo pelo SUS, eu não sou concursado, estou só dando um plantão aqui no hospital do município tal, no hospital estadual tal, na UPA tal, enfim. Quando você estiver atendendo pelo SUS, você, naquele momento, é um agente público. E se tiver algum problema, o paciente ele não pode lhe demandar diretamente. Ele tem que processar o município, o estado ou a União. E é muito importante você saber disso, para que caso venha acontecer, você já está orientado e falar para o seu advogado, eu estava atendendo pelo SUS, ele não pode me processar. Tá? Eu peguei uma demanda lá de São Paulo, de um município chamado Leme, que a médica estava atendendo pelo SUS. E foi condenada. Quando chegou para mim, o processo já tinha acabado, já estava no cumprimento de sentença para bloquear o dinheiro dela. O que eu podia fazer? Eu aleguei que ela estava atendendo pelo SUS. Mas era um papel do advogado lá no início do processo, o advogado anterior, ter alegado. E o juiz de pronto ia tirar ela do processo e ficar só, nesse caso, o Estado lá. Ou, não, ia ficar só o município lá. E ela não teria sido condenada. Por isso que é importante você saber disso, tá? Então, pessoal, o que deve conter num prontuário, tá? O prontuário tem que ter os dados do paciente, um histórico médico dele, se já for um paciente que vem
sendo acompanhado, um paciente que sempre está naquele posto de saúde, um paciente que já está sempre naquele hospital. Geralmente os sistemas já fazem isso. Tem que ter os registros das consultas, os exames, os resultados, tudo isso faz parte do prontuário. Quais procedimentos, os registros desses procedimentos que foram realizados, enfim, como vacinação, curativo, sutura, é importante tudo isso estar no prontuário, tá? Além dos consentimentos, enfim. E as assinaturas dos paciente, se puder, a assinatura do médico, se puder. A gente sabe que hoje, geralmente, os prontuários são eletrônicos, então eles não permitem essas assinaturas. Alguns até permitem de forma de SMS, mas na grande maioria não. Mas se for físico, passa ali para o paciente dar uma rubricazinha. Se não for, tudo bem, segue, porque não tem essa permissão, tá? Mas o termo de consentimento, ele tem que ser assinado, tá? Lembrando, o prontuário, ele é um documento sobre guarda do médico, sobre guarda do hospital, sobre guarda da clínica, porém ele pertence ao paciente, tá? E o prontuário, ele não é só médico. O prontuário também, o prontuário, ele é um documento multidisciplinar, onde a enfermagem faz parte, a fisioterapia, enfim, todos os profissionais que participaram daquele momento com o paciente fazem parte do prontuário. O prontuário, ele é um documento bem robusto, bem interessante, que vai lhe proteger médico, tá? Então é importante que nesse prontuário esteja registrado todas as informações. E aqui eu trouxe um modelo de prontuário de uma cirurgia plástica. Esse modelo eu acho interessante porque você observa que o médico deixou bem descrito tudo o que foi feito na cirurgia, que é uma descrição de operação, nessa paciente. O legal é que ele colocou aqui no lado direito embaixo até as etiquetas da prótese das próteses mamárias que foram colocadas na paciente. Aqui são próteses da marca Polytech. E o engraçado é que nesse caso aqui em específico, a paciente ficava dizendo que o médico tinha usado próteses chinesas e não sei o quê. Nada contra próteses chinesas. Se as próteses forem autorizadas pela Anvisa, aqui não tem nenhum problema. Mas para você ver até que ponto chegam os pacientes nas ações judiciais. Essa marca aqui, Polytech, salvo engano, ela é alemã e ela está entre as 3 melhores do mundo. Não tem nada de prótese chinesa aqui e tal. E essas etiquetas aqui salvou o médico, porque estava no prontuário, porque a gente conseguiu comprovar que essa paciente não utilizou próteses essas outras próteses como ela vinha alegando. E isso a gente vai desmontando um pouquinho, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, as teses do paciente, tá? Já aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês, de um caso onde o paciente entrou com ação, pedindo danos morais, danos materiais e danos estéticos. Nesse caso aqui, o médico não tinha termo de consentimento livre, esclarecido, não tinha um termo de consentimento específico para o procedimento aqui que foi realizado. Esse caso aqui é do meu escritório, tá? E nesse caso aqui, a gente conseguiu comprovar que não houve erro médico. A gente conseguiu comprovar que foi tudo feito de acordo com a medicina, de acordo com a literatura médica, que o tratamento foi adequado para as queixas da paciente. Foi tudo perfeito. Mas mesmo assim, a juíza, aqui nesse caso, condenou o médico em R$3.000. Foi uma grande vitória para a gente. Ela pedia R$76.500 e foi condenada em R$3.000. A juíza disse o que aqui? Que, por mais que não tenha havido erro médico, a paciente não consentiu com os riscos do procedimento. Então ela não sabia daqueles riscos, então ela não anuiu com os riscos e condenou o médico em R$3.000. Aqui foi um caso simples, lá um procedimento simples, mas imagine só se fosse um procedimento numa coluna, que o paciente ficou sem andar. Quanto é que seria essa indenização aqui? Por isso que é muito importante os termos de consentimento. Mesmo não tendo errado, aqui teve um dano ao paciente, uma coisa simples, e o médico foi condenado. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês aqui uma outra jurisprudência. Isso aqui lá do meu escritório também, tá? Nesse caso aqui, comprovando para vocês o que é que o judiciário entende, como eu já falei para vocês anteriormente. Então vamos lá. Nesse caso aqui, é uma apelação, é um recurso de apelação, responsabilidade civil, erro odontológico. Lembrando, pessoal, como eu falei lá no início,
Aqui é um caso de um dentista, mas ele se enquadra exatamente para os médicos. Médico, dentista, biomédico, fisioterapeuta, enfermeiro, todos estão no direito médico e todos têm o mesmo entendimento pelo judiciário. Então vamos lá, continuando. Erro odontológico. Regime jurídico da responsabilidade civil do cirurgião dentista. Aplicação da regra e dos princípios de defesa do consumidor. Então, como eu falei anteriormente, os juízes, eles aplicam o Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade civil do dentista, cirurgião dentista. Conduta culposa não comprovada. Pedido de indenização improcedente. Ou seja, aqui a gente conseguiu comprovar que o dentista não teve nenhuma culpa com o dano que o paciente estava alegando e ele não foi condenado. Porque a responsabilidade civil do dentista e do médico é o quê? Subjetiva, mediante a aferição de culpa. Tem que ser comprovado que o médico agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Só que quem comprova isso? É o próprio médico, porque inverte o ônus da prova. Então, é o médico que comprova que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Nesse outro caso aqui, pessoal, aqui é um caso de uma ginecologista, tá? Que colocou um DIU na paciente e a paciente engravidou, teve uma gravidez ectópica, isso aqui lá do escritório também. E engravidou e disse que não sabia que podia engravidar e entrou com ação contra a ginecologista pedindo para ela pagasse uma pensão, enfim, danos também, tá? E o que é que o judiciário entendeu aqui? Ação de erro médico, dever de informação devidamente cumprido, termo de consentimento assinado e bula entregue ao paciente. Então, aqui nesse caso, a ginecologista, ela tinha um termo de consentimento assinado, a paciente assinou o termo de consentimento sabendo que poderia engravidar, que poderia ter gravidez ectópica, e a médica que ainda entregou a bula do DIU para ela, nesse caso colocou no prontuário do consultório que tinha entregue a bula também para ela, que isso também nos ajudou aqui na nossa defesa, tá? E aí o juiz disse o quê? Voltando aqui, bula entrega a paciente, expulsão espontânea do dispositivo, possibilidade, gravidez ectópica, diagnóstico prévio, impossibilidade, inexistência de saco gestacional, impossibilidade de visualização em ecografia, tá? Vamos aqui um pouco mais para baixo nessa parte que está em negrito aqui, tá? O que é que aqui a desembargadora falou? Não há que se falar em falha no dever de informação acerca dos riscos inerentes à utilização do meio contraceptivo, o DIU, uma vez que a paciente assinou o termo de consentimento informado assim que recebeu a bula do dispositivo com todas as informações necessárias. O laudo pericial foi claro e objetivo ao explicar e esclarecer os fatos, chegando à firme conclusão no sentido de que não houve erro médico por parte do profissional que atenderam a apelante. Então, pessoal, nesse caso aqui, imagine só se a paciente não tivesse um termo de consentimento e também não tivesse recebido a bula. Qual seria a condenação aqui para essa médica? Que não informou devidamente ali a paciente, que a paciente não sabia dos riscos, tá? A gente sabe que o consentimento ele pode ser verbal, mas o mais importante é o consentimento escrito, que é o mais fácil de comprovar. O verbal eu vou ter que ter uma testemunha. Como é que nesse caso aqui estava só a médica, a paciente, no consultório, como é que vai comprovar aqui um termo que ela consentiu verbalmente? É muito difícil. Então façam termos de consentimentos escritos, sempre. Tá? E continuando. Esse outro caso aqui não é do nosso escritório, tá? É um caso lá do Tribunal do Rio Grande do Sul. O que é que aconteceu aqui, pessoal? O paciente fez um procedimento cirúrgico com um médico, tá? E ficou sem andar. Entrou com ação contra o médico e ganhou R$80 mil de indenização. Nesse caso, o paciente ele tinha um termo de consentimento assinado, mas o termo era genérico. E o judiciário foi lá e anulou aquele termo, ou seja, é mesmo que não ter o termo. O que aconteceu aqui? Valor fixado em condenação R$80 mil.
Termos de consentimento de folhas 47 e 49, genérico, sem validade jurídica. A situação posta nos autos permite a aplicação analógica da teoria da perda de uma chance, pois é possível concluir que, caso cumprido o dever de informação, teria o paciente a possibilidade de não realizar o tratamento e prosseguir com os poucos sintomas que ele tinha antes, que era dor nas costas, ao invés de uma invalidez constatada após a realização do procedimento cirúrgico. O que é que o juiz disse aqui? O que é que o desembargador disse aqui? Que o paciente ele tinha dores nas costas, certo? E ele não sabia que, ao fazer a cirurgia, ele tinha um risco de ficar sem andar, que ele poderia ficar inválido. Foi o que o paciente alegou, certo? E fez a cirurgia. Quando ele fez a cirurgia, ele ficou inválido. E ele entrou com a ação. Ah, mas eu tinha um termo de consentimento, mas era um genérico. O termo de consentimento genérico é aquele que você usa para todos os procedimentos, para vários tipos de procedimentos, tá? E eles não servem. Tá aqui comprovado nessa decisão, tá? E o que é que o desembargador disse aqui? Ó, o paciente, se ele soubesse que ele poderia ficar sem andar, ele escolheria. Se ele preferia arriscar e se curar dessas dores, mas tinha o risco de ficar sem andar, ou se ele não faria a cirurgia, continuaria só com dor nas costas, tá? Que é a teoria da perda de uma chance. Finalizando, pessoal, esses são os nossos dados para você nos encontrar. Nosso Instagram profissional, Defesas Médicas Oficial, nosso Instagram do escritório, nossos contatos, nossos endereços aqui em Fortaleza, nossos endereços em São Paulo. Se vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato comigo, que eu estou à disposição para tirar suas dúvidas, para lhe ajudar e para, quem sabe, um dia lhe assessorar também, tá? É muito importante que você tenha ao seu lado um escritório de advocacia especializado em direito médico. Procure um advogado especialista em direito médico, que é muito importante para você, tá? Então, conte sempre com a gente e mais uma vez, muito obrigado e até mais.